É da frente Da esquerda. frente esquerda, Mas- pelo amor de mas Deus, com o né? pé Só direito. me falta falar o pé direito, a gente apanha aqui, meu amigo. Então vamos lá, Zezé. Sua primeira pergunta para o Gilberto, a quem nós estamos aqui, né, também tendo a pretensão de apresentar, para quem não conhece ainda, o candidato do PSOL e do PSTU ao governo do Estado de São Paulo. Bom, Maringoni, PT, aliás, desculpa, olha só, tá vendo? PSOL e PSTU são tão parecidos assim que pode formar uma coligação, podem formar uma coligação para disputar o governo do Estado? Parecido é um atributo que a gente coloca sempre na estética, né? Fulano é parecido com ciclano. Eu acho que nós temos muitos pontos de contato, muitas convergências, muitos pontos em comum e algumas diferenças. Agora, coligação e aliança você não faz com quem é igualzinho a você. Você procura ressaltar os pontos positivos, que são as convergências, que são os pontos de contato, e conversando sobre as possíveis divergências. Por isso que nós somos dois partidos. Mas, no fim, eu acho que a gente soma, a gente contribui para o debate estando junto nessa eleição. Então vamos, o que é igual, o que difere, o que dá essa soma aí? Mostra pra Eu gente. acho que nós temos aí uma tendência, uma preferência por construir uma alternativa à esquerda. Construir uma alternativa à esquerda é o que existe em qualquer país do mundo. Isso contribui para que o leque na sociedade de opções seja plural. É importante que os países tenham partidos de centro, partidos de direita, partidos de esquerda, com nitidez no seu programa, no seu ideário, nos propósitos que vão apresentar para o eleitorado. Eu acho que isso o PSOL e o PSTU têm muito. As possíveis diferenças estão muito na atuação, no movimento sindical. Os dois muitas vezes estão juntos, algumas vezes concorrem, mas no mais das vezes a gente converge. Eu acho que as divergências nessa eleição especialmente estão bastante secundarizadas, mas existem, o que é natural. Eu só quero fazer uma colocação aqui, não fiz no começo porque senão ia aparecer aquela propaganda institucional eleitoral, né? O Gilberto Maringoni, vocês não conhecem de política, mas ele é jornalista, foi chargista, né, do Estado, Estadão. né, do Estadão. Ele é professor, ele é formado em arquitetura, é historiador. Olha, ele só não era, agora já é candidato ao governo do Estado de São Paulo, mas ele é muita coisa, né? Então, que tipo de experiência você acha que as suas atividades extra-política podem trazer para você se você for eleito candidato, for eleito governador? Eu acho que isso tudo acaba somando, né? Eu acho que sempre que você atua em alguma área, você fica conhecendo mais do mundo, de alguns setores. A experiência para mim que foi para essa área de política, não estando nos partidos, foi muito importante, foi ter trabalhado no IPEA, Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, ter sido editor da revista Desafios do Desenvolvimento, em que eu foquei e procurei entender muito o que é o desenvolvimento, que não é meramente crescimento econômico. Por que alguns países estão à frente dos outros no bem-estar da população, na indústria? Por que outros têm uma vocação mais agrícola? Isso acaba somando para você ter esse discernimento para uma disputa política. Eu sempre acho que a disputa para o governo do Estado de São Paulo não é principalmente uma disputa administrativa, mas uma disputa política no sentido de você fazer opções. O Estado de São Paulo é muito complexo. É um Estado desenvolvido, é um Estado, se fosse um país, seria o terceiro da América Latina, né? Primeiro é o Produto Interno Bruto do Brasil, o segundo do México, o terceiro de São Paulo. Esse estudo do desenvolvimento me capacita para fazer essa disputa. Aliás, por favor, por que eu sempre penso assim dos candidatos do PSOL? E PSTU. E PSTU. Estão juntos. Eles estão indo para o sacrifício. Por que eu penso isso? Eles não vão ganhar, eles não têm condições de ganhar, ele poderia estar fazendo outra coisa, poderia ser candidato a deputado, poderia ser candidato a vereador, no caso aqui de Campinas, mas não. Ele vai ser candidato a prefeito para não ganhar, vai ser candidato a governador para não ganhar, presidente para não ganhar. Por que eu tenho esse pensamento dos candidatos do PSOL, do PSTU, nessas coligações assim, de partidos ainda sem grande penetração? Porque a seleção brasileira também, em 1930, entrou na Copa para não ganhar e foi entrando para não ganhar até 50, que quase chegou lá, em 58 ganhou. Se você não entra na disputa, você nunca ganha. Agora, eu não acho, aí eu acho que não é um sacrifício. Ao contrário, você fazer a campanha, você estar em contato com a população, poder estar aqui na Band falando com as pessoas, você está levando a sua mensagem e você está trocando essas impressões e opiniões. É muito bom fazer campanha. As pessoas não sabem como é bom você conhecer o Estado, você percorrer áreas de economias diferentes, como são as regiões de São Paulo, você ir à periferia da capital,
e as regiões mais ricas. Enfim, isso te dá uma visão muito realista, não só do que é a política, mas do que é a vida brasileira. Então não é sacrifício nenhum. Demanda um esforço, até físico, né? Você passa a dormir menos, passa a ficar menos com a família e tal, mas é um ganho, não só pessoal, mas para você plantar uma semente mais adiante. E eu digo, eu acho que a gente sempre entra numa campanha para ganhar. Nós vamos ganhar e ampliar a nossa mensagem e tendo em mente o seguinte, apesar da disputa ser assimétrica, ou seja, ter candidaturas que vão gastar 80, 100 milhões de reais, e a nossa tem um orçamento muito menor, a gente sabe que se a gente tivesse igualdade de condições, a gente estaria na disputa, e estamos na disputa, porque nada é impossível de mudar, né? Nada, como falava o Brecht, ninguém achava que antes das passagens caírem no preço de 20 centavos em junho do ano passado, ninguém achava que o preço ia cair. Todo mundo falava, não, o governo vai manter, o governo de São Paulo vai manter as passagens de trem, de metrô e de ônibus em 3,20. E baixou. Então, desde então, é o seguinte, olha, a gente vai fazer uma boa campanha, vamos conversar com as pessoas, vamos na imprensa. Aonde tiver gente a fim de conversar, de trocar, nós estamos lá. Maringoni, bom, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que ir para aquela pergunta obrigatória do programa de governo. Mas vamos deixar essa mais para o fim um pouquinho, porque às vezes o povo não gosta muito dessa história de programa de governo, quem está ouvindo. Então, uma coisa que sempre chama atenção em relação a PSOL e PSTU, você falou agora há pouco, a gente pode divergir em algumas coisas sindicais, não sei o quê, é que esses partidos, eles estão no sindicato e usando o sindicato, o trabalhador, para poder crescer enquanto partido e não para defender essas categorias. Como é que você vê isso daí, essa imagem que está se formando em cima do sindicato, do sindicalismo brasileiro e que é onde o PSOL e PSTU mais atuam? Bom, primeiro, eu não acho que o PSOL, o PSTU, os partidos de esquerda que estão no sindicato estejam usando os sindicatos. A gente teve um desenvolvimento do movimento sindical no Brasil desde os anos 80, desde a redemocratização, em que aconteceram ganhos reais. Se a gente pega aí os reajustes salariais, as melhorias das condições de trabalho são reais. Outro dia eu estava assistindo um filme sobre o movimento sindical de 1979, o ABC da Greve, sobre São Bernardo. Você vê o tipo de roupa que as pessoas usavam, como elas melhoraram de vida, não só porque o país cresceu, mas porque os sindicatos conquistaram ganhos salariais, ganhos expressivos. Agora, essa qualificação de usar o sindicato, eu posso fazer a partidos que têm 300 prefeituras no estado de São Paulo e que usam as prefeituras, aí sim, para fazer campanha. Você dispensa funcionário público para fazer campanha. Não é à toa que partidos que tenham muitas prefeituras têm os indicadores mais altos. Então, mas você falou, e voltando realmente nessa época aí de 80, 79, 80, que eu também acompanhei nessa época, eu morava no ABC Paulista. E quando tinha a reunião de um sindicato, quando o sindicato convocava, e isso foi até os anos 90, todo mundo ia para a Assembleia, porque achava que era uma coisa séria, que ia reverter em ganhos para aquela categoria que estava ali. Hoje, você junta 50, tem greve que é decidida com 100, porque as pessoas não acreditam mais nos sindicatos. Você acha que isso que eu estou dizendo não é verdade? Não é que não seja verdade. Eu acho que podem existir casos, como o que você está relatando, mas você tem, por exemplo, os professores de São Paulo fizeram um mês de greve. Pode discordar da greve por ser de professores, mas as assembleias foram maciças, com muita gente e tal, e foram decididas, tanto que a greve foi vitoriosa. Eu acho que tem sindicatos e sindicatos, direções e direções de sindicatos. Mas o mais importante, tem um amigo que é professor aqui da Unicamp, o Armando Boito, ele fez uma pesquisa sobre os reajustes salariais nos últimos 2 anos. Todas as categorias, a maior parte das categorias organizadas em sindicatos, teve reajustes acima da inflação. Né? Tem um amigo meu aqui, dirigente de Campinas, o Arley Medeiros, que o sindicato, ele pega os indicadores, foram acima da inflação, teve conquistas grandes. Isso tem a ver com o crescimento do país e tem a ver com as direções sindicais, com as categorias. Agora, tem claro, sindicatos e sindicatos, eu não falo de todos. Né? Vamos fazer um pequeno intervalo aqui no nosso entrevista coletiva. Já vou deixar aqui uma pergunta engatilhada. Programa de governo. Não.
Você ainda tem medo de votar em alguém do PSOL e do PSTU? Tem medo? Não? Sim? Por quê? Deixar para ele responder se deve ter medo, se alguém tem medo, o que ele acha. Ele é o candidato ao governo do estado de São Paulo, Gilberto Maringoni. Voltamos já.